Bom dia, professor. Bom dia, Beatriz. Tudo bem? Tudo com o senhor? Tudo ótimo. Chegou agora? Sim, senhor. Muito bem, bonitinha, não? Perdeu a primeira aula? Dormi mais um pouquinho. É, esse friozinho tá bom pra dormir, né? Com esse friozinho, chefe. Tá bom. Rafael Campos está chegando agora? Bom, pessoal, vamos começar porque não dá tempo. Pessoal, vocês estão vendo? Agora a gente tá te vendo, professor. Antes tinha É, caído. deu uma travada aqui. Deixa eu acertar. Espera só um minutinho. Vamos lá.
Estão me vendo agora? Sim. Tá, então vamos lá. Então, ó, com o fim da República, o fim da monarquia e início da República, houve um grande empobrecimento em Roma, uma grande crise social, crise política, crise econômica. O número de pobres e endividados cresceu de uma forma muito grande, né? Os escravizados aumentaram, eram vendidos para áreas longe das suas residências, as concentrações de terras aumentaram nas mãos dos patrícios, e isso vai acarretar uma crise econômica fora dos padrões romanos. O agravamento das condições de vida e a intolerância dos patrícios em relação aos plebeus vai fazer surgir um grave protesto em Roma. E isso vai gerar, o que eu coloquei ali entre aspas, né, esse é um grifo meu, uma greve geral. Houve uma paralisação de todos os serviços. Então, a gente tem paralisação no campo, nas oficinas e até o exército, todos paralisados. Eles paralisaram e acamparam nos arredores de Roma, no monte próximo a Roma chamado Monte Sagrado, e ficaram lá paralisados. Como os romanos, se a gente lembrar um pouquinho do primeiro capítulo que a gente estudou sobre os romanos, onde falava que o trabalho era uma coisa considerada desprezível, né? Era uma coisa considerada para pobres, pessoas menosprezadas. Então, os patrícios não iam colocar a mão no serviço, não iam fazer o serviço, o grosso do serviço. Então, o que aconteceu? Eles ficaram sem ter quem fizesse o trabalho pesado. Aí, o que eles vão perceber? Os plebeus ameaçavam fundar uma nova cidade, né? Uma das reivindicações era essa, vamos fundar uma nova cidade. E os patrícios percebem que sem os plebeus eles estavam reduzidos a nada, ou seja, eles não tinham nada para fazer, eles não tinham como fazer o trabalho que antes era feito pelos plebeus. A solução qual foi? Renegociar a volta, o retorno dos plebeus para a cidade. Então, os plebeus fazem algumas exigências e algumas delas são concedidas pelos patrícios. Então, existe aí algumas melhorias na qualidade de vida. A gente vai ver isso no próximo bloco. Aqui, ó. A participação política almejada pelos plebeus concretizou com a criação dos tribunos da plebe, magistrados plebeus, inicialmente 2, mais tarde 10, que faziam parte da Assembleia com poder limitado, direito a veto. Foi abolida a escravidão por dívida e as terras tomadas pelos credores foram devolvidas. Houve a elaboração e publicação de um código de leis. As disposições e os mandamentos jurídicos, que eram exclusividade dos patrícios, foram reunidos por escrito. Dessa forma, o direito público tornou-se acessível a mais pessoas, evitando as desvantagens corriqueiras de quando as desavenças e os processos eram resolvidos pelos patrícios. Ou seja, os plebeus conseguiram alguns direitos importantes, inclusive de ter representantes nos tribunos da plebe, que eram no início 2 e depois chegaram até 10 tribunos. Então, a greve geral que eles criaram deu resultado, teve consequências para o movimento e eles acabaram sendo representados no Senado romano. Né? Então, a gente percebe hoje, por exemplo, os movimentos das minorias, quando eles são muito bem representados, com ideologias que visam o bem-estar dos menos favorecidos, eles são atendidos e têm relevância depois no governo, nas atitudes governamentais, né? Então, eles tiveram, aqui no caso dos plebeus, eles tiveram representatividade na atuação do governo. Resolvidos os conflitos, Roma deu prosseguimento ao processo de expansão territorial.
Eu costumo dizer, quando eu ensino esse pedaço da história aí de Roma, que é assim, os romanos, o grande problema dos romanos foi o quê? Eles começaram a juntar tanta terra, tanta terra, tanta terra, que eles formaram um grande império. Isso é líquido e certo, é fato, né? Eles conseguiram uma grande quantidade de terra. Só que administrar essa grande quantidade de terra é que vai ser um dos grandes problemas em Roma, né? Por quê? Porque logo depois nós vamos começar a falar da invasão dos povos bárbaros, né? Vocês vão ver que no texto várias vezes vai aparecer a palavra povos bárbaros, bárbaros entre aspas. Por que bárbaros entre aspas? Porque a nomenclatura bárbaros foi os romanos que cunharam essa nomenclatura, né? Porque para os romanos, todo aquele que não tinha cidadania romana, que não tinha característica romana, que não era um cidadão romano, era considerado um bárbaro. Então, perfeito no ponto de vista social, econômico, político, era só os romanos para eles. Então, os demais povos para eles eram considerados bárbaros. E aí eles chamavam todos que não estavam nas cercanias romanas de bárbaros. E esses bárbaros vão acabar invadindo, vão começar lá pelas beiradinhas e vão entrando no território romano até que derrubam, em 476, eles derrubam o Império Romano e tomam o Império Romano. Bom, resolvidos os conflitos, então, Roma deu prosseguimento ao processo de expansão territorial, ocorreram guerras de defesa e de conquistas. A república, que seria o governo do povo, não se realizou, porque o povo não teve participação efetiva. O Senado tornou-se a instituição que realmente governava Roma nos últimos 3 séculos antes de Cristo. Então, a gente tem o Senado tomando conta. Aí nós temos o exército romano e as conquistas, as guerras e conquistas. E uma guerra importante que nós vamos falar são as guerras púnicas, né? O exército romano, no início, era composto por cidadãos romanos, cidadãos comuns, pessoas simples, né? Era um alistamento, como é um alistamento militar no Brasil hoje. Pessoas simples vão lá, se alistam e cumprem alguns meses como voluntário no exército. Posteriormente, o exército romano se profissionaliza e os soldados que antes eram voluntários passam a ser profissionais e vão receber soldos por isso. Por isso, soldados, né? Vão receber salários. Um dos pagamentos era em sal, por isso que o termo salário vem de sal. Tá? No século III a.C., o controle comercial do mar Mediterrâneo vai ser feito pelo exército romano. Um obstáculo importante era Cartago, antiga colônia fenícia que prosperou no século IX a.C. e contava com poderosa marinha e possessões no mar Mediterrâneo. A gente lembra que os fenícios eram importantes marinheiros, né? Ensinaram o mundo a navegação pelo mar Mediterrâneo. Então, Cartago tinha essa característica de navegação e de uma marinha mercante muito importante para o comércio ali do mar Mediterrâneo e dominavam algumas ilhas. E o exército romano queria conquistar tudo, vai entrar em choque para a conquista de Cartago e as suas ilhas vizinhas. As guerras púnicas. Elas vão do século III ao século II a.C., disputa entre Roma e Cartago, 3 grandes embates, 3 grandes batalhas. Vitória dos romanos nas 3, foi 3-0 para os romanos. Roma 3, Cartago 0. Roma continuou expandindo seus territórios até o século II a.C. As vitórias minaram as bases de sustentação da República. Por quê? Porque o exército começou a se tornar mais importante do que o próprio Senado romano. Os generais romanos
começaram a ter mais importância, mais apoio político do que os próprios governantes e os próprios senadores. Então, isso começou a incomodar o governo romano. O povo não participava do governo, isso já era fato, né? E o Senado não conseguia conduzir os assuntos políticos e a integridade moral dos primeiros tempos. O Senado romano estava imoralizado, né? Com corrupções, com brigas, assassinatos e tantos outros problemas sérios que acontecia no Senado romano. As guerras púnicas, né? Eu tenho um quadrinho para a gente entender. As guerras púnicas foram travadas entre romanos e cartagineses, do grego poeniké, da palavra latina poenícia, usada para designar os habitantes da Fenícia. Originou-se púnicos, que é conhecido como púnico relativo a Cartago, ou Cartago. Tá? Aqui a gente tem um mapa, está um pouco difícil de entender o mapa, porque está um pouco desfocado, né, a imagem, mas só para a gente entender as áreas aqui do mar Mediterrâneo, essas áreas mais coloridas aqui próximo à Itália, tem as ilhas aqui que foram palco das batalhas, né? Mas o importante saber é que depois toda essa área aqui vai se tornar parte do Império Romano. Tudo isso daqui vai virar Império Romano, tá? A crise política e o enriquecimento em decorrência do espólio de guerra gerou uma disputa pelas propriedades rurais. O que acontecia? Cada guerra que existia, o espólio, né, a sobra da guerra era dividida entre os soldados. Mas os generais ficavam com as melhores partes, principalmente com as propriedades rurais. E isso fazia com que houvesse uma concentração fundiária, né? Uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Então, a gente vai encontrar uma discrepância, né, nessa distribuição. Alguns ficavam com muita coisa, outros ficavam com quase nada. E o grande número de escravizados entre os romanos, que era fruto também da própria guerra, foram substituindo os assalariados, dando origem a mais problemas sociais. Por quê? Porque tinha mais escravos trabalhando do que mão de obra livre trabalhando. Então, tinha um grande número de desempregados. E isso vai gerar mais crise social, mais gente passando fome, mais gente precisando de ajuda. Pequenos proprietários vendiam suas terras aos latifundiários, aumentando seus poderes dos latifundiários. E onde ia parar esses pequenos proprietários? Os camponeses, despejados de suas terras, se refugiavam nas cidades, principalmente em Roma. Então, Roma ia inchando, né? Ia crescendo de forma desordenada. As cidades iam crescendo, o número de pessoas perambulando pela cidade de Roma, pelas ruas romanas, o número de desocupados ia aumentando cada vez mais, revelando-se uma das maiores cidades da antiguidade. A cultura. Roma, nos 2 últimos séculos antes de Cristo, tornou-se com uma grande diversidade de pessoas. Por quê? Porque os conquistados, os povos que eram conquistados, eles tinham uma certa liberdade dentro do território romano. Então, eles iam para Roma. Todos os conquistados acabavam indo para Roma também. Das mais longínquas conquistas, todos acabavam partindo para Roma. Vinha junto com eles a riqueza e os costumes. Então, Roma vai adquirindo costumes dos povos conquistados. Basta a gente lembrar que Roma era tolerante com os costumes dos povos conquistados. Tá? Isso a gente vai ver também quando a gente for falar de religião. Aí vai entrar uma exceção que é com relação aos cristãos, e eu vou explicar isso do porquê disso depois. Desejo dos romanos era a aquisição dos costumes, principalmente um dos desejos dos romanos era ter os mesmos tipos, os mesmos moldes dos costumes gregos, como a língua, a literatura, a arquitetura, e por isso eles pilharam, né, eles roubaram inúmeras obras de arte
dos gregos, principalmente esculturas gregas. Então, o que se tem hoje de esculturas gregas e romanas, a arte greco-romana, é fruto dessa pilhagem que acontecia com os romanos conquistando terras que antes pertenciam aos gregos. Incorporação do panteão dos deuses gregos. A gente viu na aula passada, né, que eu mostrei para vocês os deuses romanos correspondentes aos deuses gregos, né? Mostrei aquele quadrinho, mostrei as estatuetas. Exemplo era o deus Dionísio, que para os romanos era o Baco, né, o deus do vinho, que dinamizou o consumo de vinho entre a população romana, bem como os hábitos alimentares. O consumo de vinho não só entre a elite, mas a população mais simples também. Todos passaram a usar o vinho nas suas refeições por conta dessa tradição dos deuses do Olimpo, aqui do panteão grego, que é panteão romano, com o deus Baco, que traz essa cultura do vinho. A rotina alimentar passou de modestos e frugais a exóticos e luxuosos. Então, de simples até a exótica e luxuosa. As refeições noturnas eram feitas em cenas também. Então, tinha a primeira cena, que era para comer, a segunda cena, que era para beber, conviver e se divertir, a exemplo do que faziam os gregos, né, que também tinham essa divisão da alimentação. E se tivesse convidados, aí a cena se transformava num convívio. O convívio era conviver ou viver em conjunto. Aí nós vamos ter uma característica importante do convívio. O convívio romano era diferente do simpósio grego, porque no simpósio grego só participavam homens. Lembra que era só homens? E tinha que ser só homens gregos, não podia ser nem mulheres nem escravos, eram só homens livres e gregos. No convívio romano, as mulheres também participavam. Aí tem umas regrinhas. Quem não oferecia convívio eram avaros, ou seja, era um avarento, uma pessoa que não era uma pessoa que não repartia, né? Quem comparecia a muitos convívios era um parasita, né? Uma pessoa que gosta de uma boca livre, está sempre parasitando nos jantares por aí. O anfitrião, ele tinha um objetivo, evitar a sovinice. Ele não podia ser sovina, não podia ser miserável, mas também não podia ostentar de forma desnecessária. Então tinha que ter um certo equilíbrio. E esse equilíbrio nem sempre era alcançado. Era difícil de alcançar esse ponto de equilíbrio. Não oferecer demais, não oferecer de menos, não convidar gente repetidas vezes, porque senão eles eram parasitas, né? Não deixar de convidar, porque senão ele era um avarento também. Então, eram regras da sociedade, regras de etiqueta social dos romanos. É interessante isso, né? Aqui a gente tem uma cena dos banquetes. Vamos ver um pouquinho do que fala a imagem. Os banquetes romanos eram uma importante reunião social, acompanhada de comidas e bebidas. O costume de reunir convivas pautava-se pela ordem, pela excelência culinária e pelo sentido de estilo cerimonial. Havia uma intenção de mostrar civilidade com as conversas e atrações musicais, teatrais e de leitura. Entretanto, os últimos séculos do período imperial foram marcados pelo excesso decadente, com orgias de mau gosto, repletas de exageros. Os convivas se empanturravam, vomitavam e se embriagavam sem contenção. Então, era uma comilança fora dos padrões, né? Sem falar do exagero do uso de bebidas alcoólicas, que eles passavam dos limites da tolerância, né? Dos limites da
civilidade. Tá? Aqui a gente tem uma obra, Satiricon, do Petrônio, escritor romano do século I a.C. Nessa obra, eu resumi bastante o texto, mas nessa obra, o que ele conta? Ele conta de um excesso de um convívio de Trimálquio. Trimálquio ofereceu um jantar, e olha o que ele fez nesse jantar. Nesse jantar tinha arganazes. Arganazes é uma espécie de pássaro, e tudo vivo. Arganazes vivas, mergulhadas em mel, polvilhadas com sementes de papoula. Bolinhos de farinha em formato de ovos, recheados com passarinhos enrolados em gemas de ovos temperados. Aí tinha um grande javali, o javali estava assado, lógico, e dentro do javali tinha pássaros, os tordos, era uma espécie de ave vivas. E quando o escravo abria o javali, partia, né, trincava o javali para ser servido, os tordos saíam de dentro do javali voando e ficava voando dentro do salão do banquete. Existe essa cena do filme Satiricon que mostra esse, se não me engano, o Satiricon é uma ópera e que mostra esse cenário do é uma peça de teatro também e que mostra esse cenário desse jantar do Timálquio. É muito criticada, né? É uma crítica, na verdade, do excesso. O Petrônio fez uma crítica do excesso de convívias que se fazia na Roma antiga. Mas é interessante a gente analisar por esse ponto de vista, né? O exagero da comida para aqueles que tinham posses, né? Um exagero e a questão do exótico, né? Colocar animais, aves vivas misturadas com a comida. Era algo fora do comum. Aí aqui, gente, vocês vão ler um texto, tá? Que vai falar sobre a cidade de Pompeia, que foi soterrada por um vulcão. E aí vocês vão fazer um exercício sobre isso, tá? Grande parte da população romana, a gente tem 10 minutos. Grande parte da população, saiu aqui. Grande parte da população romana não tinha mesa farta. Muitos até passavam fome, necessitavam de doações e favores dos ricos cidadãos. Esses ricos cidadãos ajudavam a população pobre porque estavam em busca de apoio político. Naquela época já havia a ideia ou a falsa ideia de que os ricos deveriam ajudar os pobres os políticos, no sentido de ganhar adeptos políticos, né? Apoiadores políticos. E os magistrados agraciavam a plebe com diversões variadas, aqui faltou um D. Espetáculos genericamente chamados de lude, né? Lude, lutas lúdicos, né? De lúdicos, chamados de lúdicos. Lude. Em latim é um lude. Daí nós vamos ter vários espetáculos, vários modelos de espetáculos. O lude circenses, que eram os anfiteatros com arquibancadas e camarotes, onde aconteciam as lutas de gladiadores. Então tinha lutas de gladiador contra gladiador, ou gladiador contra animais. Quem assistiu o filme O Gladiador, né? Quem assistiu o filme O Gladiador? Matheus assistiu o filme, Matheus? Senhor? O Gladiador. Não. Não assistiu o Gladiador? Não. Tá, é um filme interessante que mostra bem esse cenário romano aí. Spartacus, você assistiu? Aí isso eu já. Então, Spartacus tem lutas de gladiadores, né? É. As corridas de bigas, de trigas, de quadrigas.
E o Ludwig Skynes, que tinha apresentações teatrais. Os grandes circos tinham os estádios, eram semelhantes aos estádios contemporâneos, né? Grandes arenas. Ocorriam combates navais e corridas de bigas e trigas. O exemplo é o Coliseu de Roma, que era um estádio onde aconteciam as lutas de gladiadores, combates navais. Existe um documentário que mostra isso de uma forma fantástica, gente. É muito interessante. A National Geographic e a History Channel mostra esses documentários. É fantástico assistir esses documentários. A população embriagava-se com disputas e se esqueciam das duras condições em que viviam. Essa política de fornecer trigo para a população que passava fome, por exemplo, e dar o lúdico, né, o lúdico para que eles assistissem, era chamada da política do pão e circo. Tá? A gente tem a política do pão e circo na versão tupiniquim, na versão brasileira hoje, né? Que é futebol e novela, por exemplo, é uma política do pão e circo. Né? Bolsa Família, futebol e novela, política do pão e circo. Dá um pouquinho de coisa para comer, dá televisão para assistir, um joguinho de futebol, o povo fica entretido com as coisas e esquece do que os políticos estão fazendo em Brasília. Né? É uma forma de ludibriar as pessoas. Põe um programa popularesco aí na televisão, um programa desses que sai sangue de jornalístico de quinta categoria, né, sensacionalista. O povo fica assistindo, preso nisso, enquanto que bons programas de jornalísticos não são assistidos, porque são a altura a característica do programa é alto demais para a população simples entender, e aí não entende o que está acontecendo, e o povo fica alienado assistindo novela ou vendo futebol apenas. Não que eu sou contra isso, não é isso. É que essa é a política do pão e circo que a gente está vivendo. Né? Enquanto o povo é ludibriado com um pouquinho que é dado pelo governo e o que é oferecido pela mídia voltada para iludir o povo, o governo escrúpulo fica assaltando a sociedade brasileira, no nosso caso. Né? Temos 4 minutos. Aqui a gente tem o Ludi Gladiatori, espetáculos de lutas entre gladiadores, era uma verdadeira paixão entre os romanos do período imperial. Os duelos inevitavelmente acabavam em morte, decisão que cabia ao imperador ou à maioria em autoridade presente. Via de regra, a decisão atendida ao apelo popular que de arquibancada gritava seu desejo. Mit, salve, ou iugula, dególio. Era sempre assim. Dedo positivo para cima, era para salvar o gladiador. Dedo positivo para baixo, era para matar o gladiador. Então, era a ordem para matar o oponente. Aí a gente tem uma troca de ideias, vocês vão ler justamente futebol, o ópio do povo. Vocês vão ler esse textinho sobre a política do pão e circo. Tem um exercício para fazer. Deixa eu ver se dá tempo de... Sociedade romana também tinha as termas, a sociabilidade romana tinha as termas, destinado à higiene pessoal, era um complexo formado por ginásios, bibliotecas e salões de convivência, espaço para banho, tinha o frigidário, que era onde tinha água fria, e o caldário, água quente. E o tepidário, que era uma espécie de intermediário de aclimatização entre o frigidário e o caldário. Todos os habitantes de Roma, incluindo os escravizados, poderiam frequentar as termas. As termas eram saunas, tá, gente? Havia algumas exceções que requeriam pequenos pagamentos. Aqueles que não tinham condições de pagar, os magistrados ou os políticos pagavam
e eles entravam gratuitamente. Era uma forma também de adquirir prestígio, né? Os políticos aí adquirindo seus adeptos. Todos esses costumes foram disseminados pelos territórios conquistados. Seguir padrões culturais romanos era estar próximo do ideal de civilização. Roma tinha 1/4 da população mundial sob o seu controle, então era importante, né? Roma também incorporava os costumes dos estrangeiros. A mescla entre diversas tradições culturais foi uma das principais características da história da Roma antiga. E aí a gente para aqui e na próxima aula a gente continua da crise da República. Apareceu mais alguém que não estava? Vamos lá. Eu vou falar quem não está ainda, que está faltando. Bruno Bacone não apareceu. Então, falta. Ellen também não. Falta. Enzo Padilha não. Gabriel Boava não. Jennifer não. João Vitor. Presente. Ok. Você veio na segunda aula, João? Sim, professor. Ok. Caroline não? Não. Maria Clara Lerry não? Miriam não? Vitor Oliveira Miranda? Não? Ok. Vocês podiam ligar a câmera um minutinho para a gente se ver, né? Faz tempo que a gente não olha um na cara do outro. Vamos ligar a câmera um minuto para a gente se despedir. Mas é para ligar e aparecer, não é para ficar no escuro. Meu quarto está escuro ainda, professor. Ah, acenda a luz aí, acorde todo O mundo. meu também. Acorda todo Tipo, mundo. no quarto tá claro, mas aí parece que tá escuro.